Gente querida, hoje nós falaremos sobre Eusébio de Cesareia, o Evangelho e as riquezas. No Novo Testamento e na igreja dos primeiros séculos, aparece com frequência o tema de que o Evangelho é, em primeiro lugar, para os pobres e que os ricos têm mais dificuldades para entendê-lo e segui-lo, e, portanto, terão consequentemente uma dificuldade enorme para herdarem o reino dos céus. É ou não é? De fato, a questão de como uma pessoa rica pode ser salva preocupou os cristãos dos primeiros séculos. Agora, a partir de Constantino, a riqueza e a pompa começaram a ser considerados um sinal do favor divino. A descrição feita por Eusébio acerca dos luxuosos templos que estavam sendo construídos demonstrava o contentamento e o orgulho que a igreja passava a ter. E muitos vão afirmar que este foi o grande problema da igreja, as riquezas. De fato, é importante destacar que o movimento monástico surgiu como um protesto à vida fácil e cômoda que a igreja passou a ter. No entanto, a Bíblia deve ser interpretada pela própria Bíblia. E para que você entenda que o problema não está nas riquezas, mas no amor às riquezas, você precisa analisar tudo que a Bíblia nos ensina sobre as riquezas. E para o espanto de alguns, Deus é quem abençoa o seu povo com bênçãos materiais. É isso mesmo. A Bíblia diz em Deuteronômio 8, versículo 18: Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar o seu pacto, que jurou a teus pais, como hoje se vê. Pode o dinheiro tomar o lugar de coisas mais importantes? As riquezas podem se tornar o centro da nossa vida e tomar o lugar de Deus. A Bíblia diz em Jeremias 9, versículo 23 e 24: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender, em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. As riquezas podem dar-nos atitudes incorretas sobre coisas materiais? A Bíblia diz em Lucas 12, versículo 15: E disse ao povo: Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Não é sábio fazer do sucesso financeiro, então, uma prioridade. A Bíblia diz em Mateus 6, versículo 24: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. 1 Timóteo 6, versículo 9 nos diz assim: Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Ainda que não seja impossível, é difícil para os ricos tornarem-se cidadãos do reino dos céus. A Bíblia diz em Marcos 10, versículo 23 a 25: Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se maravilharam destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. É isso que a Bíblia diz, 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Que estratégia, então, de investimento Deus recomenda? A Bíblia diz em 1 Timóteo 6, versículos 17 a 19: Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Portanto, o problema da igreja não foi o ser favorecida pelo império, mas o amor que a igreja passou a ter pelo poder, pelo dinheiro.
A igreja que havia sofrido tanta perseguição, com o tempo, foi um grande instrumento de perseguição. Doutrinas foram sendo criadas e um grande jogo de interesses foi sendo estabelecido com o passar do tempo. Na medida em que avançarmos na história da igreja, nós falaremos sobre tudo isso, tá bom? Qual a sua opinião em relação ao assunto de hoje? Você concorda? Você discorda? Conta pra mim nos comentários, tá bom? Até amanhã.